Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal A Vida na França. Hoje eu vou falar da minha experiência, que foi uma das experiências mais difíceis para mim aqui na França. A questão que a avó do meu marido, quando a avó do meu marido faleceu. Por que que os velórios na França pode demorar tantos dias? Por quê? Que é tão diferente do Brasil que a maioria dos casos dura apenas um dia. Então foi exatamente esse choque cultural que foi o mais difícil para mim aqui na França. É muito difícil falar sobre esse momento doloroso de perda, né? Ninguém quer perder um ente querido. Ninguém quer perder uma mãe, um pai, um filho, um marido, e etc. Uma tia, uma avó. Então ninguém quer perder um amigo. Então é muito difícil a morte, né? Por mais que a gente aborde sobre esse assunto, por mais que a gente fale sobre esse assunto, a gente realmente nunca está preparado para perder alguém. Mas é exatamente isso que eu queria falar, que a morte é uma passagem. Todo mundo, se a gente refletir bem, né? Deus fala que mesmo que a gente morra, em Cristo nós temos esperança, né? Se Ele ressuscitou entre os mortos, nós, naquele grande dia, também vamos ressuscitar juntamente com Ele quando Ele vier na segunda vinda, né? Para quem crê, a morte não é o final. Então, é muito difícil de elaborar esse assunto, né? Mas foi essa experiência que eu nunca vi em nenhum youtuber. Olha que eu consumo muito YouTube, tá? Não é de agora não, desde o início do YouTube, há uns 20 anos, eu consumo muito mais do que televisão. Eu nem vejo televisão. Então, para mim foi muito difícil, que eu adoro conversar com as pessoas mais velhas. Para quem não sabe, eu amo história. Eu amo saber a história das gerações antigas, chamadas gerações de ferro. Eles sustentaram, eles foram fortes, apesar de defeitos, como toda geração tem os seus defeitos. A geração Z tem as suas qualidades, mas também tem os seus defeitos. A geração milenar, que é a minha, né, também tem as suas qualidades, mas também tem os seus defeitos. E a geração de ferro, como é dito, também tem as suas qualidades, né, mas também tem os seus defeitos. Então a gente pode aprender com os erros deles e também com os acertos que eles, com as suas experiências de vida, a gente não venha cometer esses erros. Então eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas do que eu, né, pessoas idosas, como a minha avó, que tem 92 anos. Eu recentemente conversei com ela, né? Perguntei muitas coisas. Eu falei que eu amo ela, né? Esse é o maior medo do brasileiro quando ele está vivendo no exterior, que é o medo de perder seu ente querido, ele estando aqui. Porque é exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo, que na França há tempo de se despedir do seu ente querido quando morre. No Brasil, não. No Brasil, no máximo, é um dia. Nós pagamos para nascer, nós pagamos para sobreviver. Desculpa, gente, tá complicado aqui. Mas também nós pagamos para morrer. Somente pessoas ricas, no Brasil, eu acho, que pode demorar por mais tempo. É muito caro, gente. Claro que não é caro a questão de nós preparar nosso ente querido, né? De fazer a memória do nosso ente querido. Mas nem todo mundo tem condições. Às vezes, nós somos pegos de surpresa. A maioria das vezes, nós somos pegos de surpresa, né? Então eu disse para minha avó: eu te amo, vó. Perguntei sobre a Segunda Guerra Mundial, se no Brasil teve algum impacto no tempo dela, porque ela tem 92 anos. Ela não lembra, né? Ela disse que não, foi normal. Mas eu fiz bastante perguntas, né? Que eu disse assim: vó, não é porque a avó tem 92 anos que a morte não tem idade. Eu disse para ela: a morte não tem idade, gente. Todos os dias a gente vê crianças, jovens morrer tão cedo, né? Recentemente, né, a amiga do meu marido, ela morreu apenas
34, 35 anos, né? Então, não tem idade, né, gente? Foi uma surpresa. Então é isso. Então, meu maior choque cultural foi quando a avó do meu marido morreu. Ela tinha 86 anos. No início, eu não pude conhecer ela, porque na França é totalmente diferente do Brasil. E quando eles estão num relacionamento, os parentes todos não conhecem logo, né, a namorada, ou a futura esposa, né. No meu caso, foi um relacionamento à distância, então eu não pude conhecer ela, só conheci ela, infelizmente, no momento mais difícil, que foi no leito de hospital, né. No início, ela questionou por que ele não pegou uma mulher na França, aqui na França não tem mulheres. E aí, gente, eu fiquei calada, eu não, em nenhum momento eu disse nada. Eu entendi que para ela era difícil de ter uma estrangeira na família, mas eu fiquei comigo mesmo, né? Meu sogro me defendeu, ele disse que não tinha, e aí, nesse período, eu nunca tive a oportunidade de conhecer eles, os avós do meu marido. Aí ela começou a ficar muito doente, e aí ela foi para o hospital, ela estava com problema de respiratório e também do pulmão, e aí ela estava indo para casa e indo para o hospital, né? Então ela foi para casa de repouso, que é hospital ao mesmo tempo que tem na França, é muito comum. Eles ficam ao cuidado de um profissional, o governo paga, tá, gente? Parece particular, não parece ser do governo. Então era um local bem aconchegante, bem acolhedor para os idosos. Tinha uma pessoa para dar banho, tem um toalete no próprio banheiro, toalete não, né? Tinha um chuveiro e um local de tomar banho no próprio quarto dela, tinha televisão, tinha a câmera automática, tinha ali um local para visitas ficarem, né? A cama dela era aconchegante, então ela estava ali bem acompanhada. Então, eu fui a primeira vez, né? E pela primeira vez eu conheci ela, depois de 2 anos que eu estava na França. E ali eu via os parentes ali, alguns não conseguiam ficar ali por muito tempo, outros sim. E ela ficou segurando a mão do meu marido, bem forte, com muita força, até o final da visita. E ali, eu fiquei ali, e as minhas últimas palavras para ela, já que ela estava sofrendo muito, gente, foi repose bien, e Dieu te benisse, né, que Deus te abençoe, Jesus te ama. E ali foi a única palavra que eu consegui falar naquele momento no ouvido dela, e ali foi o último dia, né, 2 dias depois, ela faleceu. E ali foi organizando a cerimônia. E eu não sabia, no próprio hospital, né, que é uma casa de repouso e ao mesmo tempo é de cuidados aos idosos, principalmente quando eles estão no final da vida, né, lá tem uma câmera de refrigeração dos corpos. E eu não sabia. Ele disse, agora nós vamos ver ela, né, depois que ela morreu. Eu quero contar aqui, se você perdeu um ente querido agora nesse momento, se você está na fase, porque existem as fases do luto, né, a pessoa tem um momento de raiva, tem um momento de tristeza, que é super normal. Tem um momento de não aceitar, né, que também é super normal. Quem é que aceita, né, gente? Uma morte de uma pessoa que a gente ama. Eu quero te pedir que, se você não está sentindo bem do que eu estou falando aqui no momento, é necessário falar, porque tem muitos imigrantes, muitos estrangeiros que são brasileiros, que não sabem disso e pode passar por isso que eu passei. E eu quero apenas ajudar os brasileiros que estão aqui na França e também os brasileiros que estão no Brasil, para compreender como é difícil para nós que estamos morando no exterior, que a forma de lidar com a morte é um pouco mais diferente do que no Brasil. Eu não estou falando nem criticando aqui em nenhum momento se o Brasil é melhor ou a França, não é isso. O que eu estou falando aqui é apenas a minha experiência pessoal que eu tive na França em relação à morte. Então, eu quero que respeitem a minha história, que respeitem a minha experiência. Você não é obrigado a concordar, mas pelo menos respeitar. Então aqui eu abordo todo tipo de assunto e principalmente a minha realidade aqui na França. Falar sobre vida real não é somente em vlog, mostrando ali a vida real. Também comentando, também dialogando, também a gente se expressando, também é uma forma de falar sobre a vida real. Então aqui eu quero abordar esse assunto mais para que as pessoas possam ser ajudadas, como eu também não tive essa informação. E foi muito doloroso para mim. A primeira vez eu fui ver ela, né, que fica no subsolo do hospital, ali as câmeras ficam ali, e 2 pessoas profissionais acompanham a família. E quando eu olhei aquilo ali, gente, eu vi o corpo dela ali, é igual um velório, só que não é um velório assim, que tem um pastor, que tem um padre. É um momento, como ela não era uma mulher religiosa, então era um momento apenas de visita, de despedida. O primeiro dia eu fui, não aguentei ver ela por muito tempo, todo mundo conseguiu ficar olhando lá, 1 hora eu só consegui 5 minutos. E eu me retirei, porque aí me deu um gatilho, me deu a lembrança da minha avó. E eu tive medo de perder minha avó e também dela também, que eu recentemente, eu estava ali com ela, né, apesar que eu não tive muito tempo de intimidade, mas você está com a pessoa ali num momento difícil e ver que a pessoa estava sofrendo, né, é difícil. E ali eu saí dali chorando,
E as duas profissionais saíram ali, tudo em francês, gente. Só que eles não estavam chorando. Eles só foram chorar no dia da cerimônia dela, que era a cremação, né? Aqui se paga para o governo um dinheirinho, né? E o governo, ele dá uma porcentagem para que você venha optar se quer a cremação ou se quer enterro normal, né? Um enterro mais comum, né? Que é o mais que tem no Brasil. A cremação no Brasil, eu creio que é mais caro, né? E não é todo mundo que pode cremar e não é todo mundo que quer. Então, no caso dela, foi a cremação. Então, aí, eles não estavam chorando ali, mas estavam muito tristes, né? Mas não era como eu, que estava ali. Eu chorei muito, gente. Chorei muito, foi muito difícil, eu soluçava. E eu não queria atrapalhar eles, né, no momento difícil deles, mas por isso que eu fui pra fora. Aí elas duas profissionais me tentaram ali, eu disse, eu me lembrei da minha avó e falei francês. Elas entenderam, elas perguntaram para a idade da minha avó e de onde ela era, eu disse que eu era brasileira, minha avó é do Brasil. E ali elas entenderam, me abraçaram, foram muito humanas elas, sabe? E eles saíram e eles ali olhavam pra mim e meu marido me abraçando, ele, calma, calma, eu disse, não, eu tô tentando. E eles ficavam olhando assim pra mim, não entendendo porque eu tava chorando. Mas pra mim foi difícil, gente. Aí tudo bem, foi o primeiro dia. Aí até o segundo dia, eu disse, tem que ver de novo. Aí eu tinha que ir, né, porque eu tinha que acompanhar meu marido, meu sogro que estava resolvendo tudo, né, a documentação, a cerimônia da cremação, para levar os parentes, o endereço que onde ela estava, né, que era a câmera, né, de refrigeração, né, que fica ali nas câmeras. É um quarto, tá, gente, refrigerado, tá? E ali, quando foi o segundo dia, eu vi pessoas da família que eu não conhecia, muitos parentes, e ela ficou lá 7 dias. Ela ficou lá 7 dias. Então eu fui 2 vezes. A segunda vez eu não quis ver ela, eu fiquei no lado de fora. E eu vi pessoas chorando da família, e eu tentei abraçar, e eles, não, o quê? Aí só quem aceitou o abraço foi meu marido e meu sogro. E um tio dele que tinha mais intimidade já comigo. Os outros não, e eu respeitei, né, gente? Cada um tem uma reação diferente, né, gente? Cada um tem uma reação diferente. Não podemos julgar a reação de uma pessoa quando morre alguém. Cada um reage de maneira diferente, tá? Era a maneira dele de reagirem. E quando foi a cerimônia, quando passou os 7 dias, que os familiares puderam se despedir dela, ali a gente recebeu a letra, né, de um poema, de um verso falando sobre ela, e a música que ia ser tocada na cerimônia. Eu vou colocar para vocês aí, a música é muito conhecida. É de um filme francês, né, uma música que é um clássico, né, uma música bem clássica, que é tocada em piano, né? Tocada totalmente no piano, muito bonita essa música, eu gosto muito dela. É bem triste essa música, mas ela foi tocada, né, na cerimônia dela, né? A cerimônia, gente, foi muito bonita, tinha um telão, era um local de cremação que muito acolhedor, com muita sabedoria, né, dos profissionais, muito humanos. E uma coisa que eu nunca tive experiência, gente, é ver, a gente vai, senta, tem ali o verso no telão, e a gente fica acompanhando, né, a cerimonista, ela fica lá falando, né, da pessoa, sobre ela, passa foto, a imagem da pessoa, e ali é uma despedida, né, e ali tá o caixão, era muito simples, era uma madeira branca, não era caro, porque ia ser cremado, né, então ele não investe muito num caixão, uma madeira melhor. A madeira mais simples que tem, gente. A madeira até branca é. Então ela estava ali. E ali ela deu uma caneta, né? Uma caneta pra gente se despedir dela, assinar o nosso nome e colocar ali o que a gente desejava ali que estava no nosso coração, de falar pra ela. Eu disse, Jutema, Bisu, né? Que todo mundo tava botando assim. E falei sobre Deus ali, mas a gente tem que ter sabedoria também, que já que ela não era religiosa, né, gente? Eu não poderia também impor ali Jesus ali naquele momento. Eu falei no ouvido dela, falei ali, mas eu não poderia passar pra frente da família, já que ela já tinha morrido, né? Ali, como é que tinha que ser? Eu voltei do meu jeito. Jutema, Bisu, e que Deus te abençoe. E pronto, foi isso que eu coloquei. E ali, eles colocaram meu marido, tinha assinado, ele chorou muito, o Jufre foi mais do que chorou. Gente, eu tô doente, eu vou dar uma pausa pra beber uma água. Faz umas 2 semanas que eu estou doente, então eu tenho que estar parando. Tô com dor na barriga, né? Tô indo ao banheiro de vez em quando. E tá muito difícil, eu tive dodói. Mas tá dando pra gravar, tá? Eu vou dar uma pausa pra poder beber água, tá? Então, gente, o Jufre foi o mais que chorou. Ele foi o mais que sofreu. O meu sogro, ele chora por dentro. Cada pessoa tem uma maneira de chorar diferente, né? Não é que, vamos dizer, aquele lá foi o que mais sentiu, que chorou mais. Não, ninguém pode julgar, gente, sentimento de ninguém. Só Deus conhece a mente e o coração das pessoas. Vamos parar com esse negócio de estar julgando a pessoa. Deus disse que naquele grande dia, a mesma medida que você usar para uma pessoa, Deus vai usar com você. O mesmo dedo que aponta para uma pessoa, 3 está apontando para você. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Aliás, 4, Jesus Cristo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem coisa que a gente pode julgar? Pode. Um julgamento justo, que eu falo, né? Coerente, justo, de justiça.
Mas tem momentos pra tudo. Até pra falar a verdade, a gente tem que ter momentos, né? Não é toda hora que a gente pode estar falando. Até mesmo, gente, quem é que tá preparado pra ouvir a verdade? Nem todo mundo. Mas quando Deus manda a gente falar, a gente tem que falar, tá? A gente tem que falar. Mas nem é toda hora que a gente, principalmente nesses momentos, que a gente pode estar falando qualquer coisa, né? Então eu não vou julgar aqui quem sofreu mais, quem sofreu menos. Todo mundo sofreu. E só Deus sabe o coração de cada um. Só sei que pra mim foi difícil, gente. Imagine pra eles, né? Imagine pra eles. Então, você que está passando por um luto, procure um profissional. A gente tem as fases do luto, né? Estou estudando muito sobre isso. Depois eu vou fazer um vídeo aqui da minha experiência que eu tive de quase morte. Eu tive 2 EQM na minha vida. Como o apóstolo Paulo fala, né? No corpo ou fora do corpo. Então eu tive quando criança e tive uma aqui na França. Ninguém sabe, a não ser mamãe. Contei pra minha filha também, pros meus filhos. E eu não conto isso pra ninguém não, gente. Então vocês são muito íntimos, eu acho vocês muito íntimos. Vocês do canal, eu me sinto à vontade de falar tudo, né? Apesar que eu só não aceito de respeito com a minha história, mas eu sinto a vontade de falar com vocês, sério. Eu gosto de compartilhar com vocês a minha história, sabe? Eu gosto. E é isso, gente. Então eu vou falar, qualquer dia eu vou falar sobre isso, né? Porque eu quero ajudar muitas pessoas, porque muita gente tem vergonha de falar sobre EQM. Eu estudei um pouco mais sobre como é que é. Tô estudando, eu tenho um canal que eu acompanho, de experiência de quase morte, eu gosto. Me ajudou muito a lidar com isso, porque eu não gostava de ir a velório. Eu não, mesmo que sendo parente que eu amo, foi um momento mais difícil pra mim, eu não gostava de ver. Queria aceitar, não é ele que tá ali. Não é a pessoa que eu amo que tá ali. Eu não aceitava. Eu sou uma pessoa que quando alguém morre me dá raiva. Eu não aceito. Eu questiono. Mas foi com Deus que eu aprendi a lidar um pouco com isso. E com essa experiência de quase morte, eu entendi o que é. Que a morte é apenas uma passagem, né? E que não termina só aqui. Então, depois que... O momento mais difícil, depois que a gente assinamos, é que eles mandaram nós para uma sala. Então esse foi o momento mais difícil, que quando a gente foi para uma sala, que tem uma câmera, que quando o caixão, né, com... Meu Deus do céu. Enquanto o caixão, com o corpo da pessoa, né, o corpo dela estava lá, né, a câmera, a gente entra para uma sala com os familiares e nós fica assistindo. Deixa eu botar aqui. Eu vou repetir o que eu falei. Oh, meu Deus do céu. Tem misericórdia, Jesus. Meu Deus, me dá condições de fazer, de ter uma coisa de qualidade. Pronto. Então a gente foi para uma sala que tem câmera no local que o corpo dela ia entrar na cremação, né? E ali eu fui, gente, ali eu fui ver o corpo entrando no local abre um portalzinho, né? Abre uma... É assim, automático, ele abre e ali o caixão vai entrando. Eu vendo aquilo ali, gente, eu não me senti muito bem não, porque eu nunca vi isso no Brasil. Por isso que hoje eu já dou pra ver um pouco, mas naquela época não. Eu não estava preparada. Porque o nosso cérebro vai pensar o quê? Ixi, o corpo dela vai queimar ali agora, né? Mas não é, né, gente? A gente sabe que ela não estava mais ali, né? Ali é a casinha dela que está indo, né? Mas nós, ser humano, físico, biológico, nós achamos que o corpo é a única coisa que temos. Não é, gente. O nosso corpo é a casa, é a nossa morada. Nossa morada que Deus nos deu quando a gente veio para esse mundo. Mas na hora da morte a gente não pensa assim, né? Porque a gente ficou tão apegada ali, viveu todos os momentos com aquela pessoa ali, né? Nessa vida, nessa terra, os momentos bons, os momentos ruins. Não vai falar, na nossa mente não vai dizer isso, que é uma casa, uma morada. A não ser que a gente tenha já uma experiência assim, de vida, assim, sobre isso, né? Sobre a morte. E que quando a gente conhece a palavra de Deus, é muito melhor, gente, da gente enfrentar a morte do que quando a gente não conhece, né? Então, é difícil, até bem pra quem conhece, gente, é difícil, tá? E ali foi difícil de eu ver aquilo ali, aí quando fechou, né? Agora, tudo isso demorou, gente, foi cerca de uma semana o corpo dela lá, depois mais uma semana para a preparação, foi 3 semanas nesse processo, né? Aí a segunda semana foi isso que eu falei, a terceira semana era pra jogar as cinzas, né? No cemitério lá, que foi público, não foi particular. E ali é um lugar mais longe. E foi eu, meu sogro, meu marido, não foi todo mundo não, viu? Foi apenas 6 pessoas. A irmã do meu sogro, o marido dela, português. Foi só nós. E o marido dela, né? O avô do Jufre, ele foi só nós. Então foi 3, 6, 7. Não, 6. Os outros familiares não foram. Somente 6 pessoas. Na cerimônia tinha umas 30 pessoas, na cerimônia. Não é como no Brasil que os vizinhos vão, os familiares, parentes de longe, assim, não, é mais poucas pessoas, na minha experiência, tá? No Brasil já vai mais pessoas, né? Até o vizinho vai, né? Todo mundo vai, sabe? Até mesmo pessoa que nem conhece a pessoa vai. Gente, é verdade, isso no Brasil, isso acontece no Brasil. Até às vezes a pessoa vai por curiosidade, né? Então a gente tem isso no Brasil, aqui na França não é mais poucas pessoas, né? Realmente aqui são mais de perto mesmo que vão. E aí,
Nós fomos, tava chovendo, gente. Estamos com guarda-chuva. E cada pessoa era muito bonito o local dela, a memória dela foi muito bonito ali. Era de mármore, sabe? E tinha o nome dela, tal, a data, né? E cada um ia jogar as cinzas, um pouquinho das cinzas dela ali, no local que era o memorial dela. E eu joguei também. E eu participei, eu joguei as cinzas delas, que é um vaso, que o local de cerimônia que foi a cremação, então, muito bonito. E a cerimônia foi linda, tá, gente? Foi muito linda. A experiência foi a minha vizinha, de 92 anos, que morreu recentemente, faz nem 6 meses, que ela morreu, faz 6 meses, pronto. E ela falava comigo, ela tinha paciência comigo. Eu não sei falar francês fluente, tá, gente? Meu nível de francês é B1. Não é tanto assim, mas é uma vitória já, porque eu estudo sozinha. E ela tinha paciência, outra vizinha dela não tá mais morando aí, que é a de trás, que era amiga dela. Depois que ela faleceu, ela foi embora pra outro lugar. Ela queria que eu fosse pra biblioteca, queria dar a chave pra eu estudar francês lá, ela queria me ensinar francês. Mas na época eu não tinha documento ainda, meu marido tinha medo, né? Então não pude me aprofundar nessa amizade. Então, ela era muito fofinha, ela era muito trabalhadora, ela amava cuidar do jardim. Essa casa aqui não era desse jeito, não. Toda florida, toda bem cuidada. E os parentes estão indo aí só final de semana. Eles nunca foram aí. Eu moro aqui há 5 anos. Nunca vi nenhum parente visitando ela. Nunca. Mal ela morreu, 6 meses depois. Eles estavam aí, 6 meses não, 4 meses depois. Por isso que eu falei no vídeo anterior, né, gente? Com raiva, né? Já estavam fazendo festa aí. Aqui faz festa, só que não é com som de caixa de som. O pessoal aqui não usa caixa de som onde eu moro. Todo mundo é tranquilo. Eles botam música quando é a festa da música e tal. Coisa que eu nunca participei, nem eu, meu marido, porque é perigoso festa da música aqui. Dão injeção de droga nas pessoas, escondido, né? Nas festas. Eu não gosto, gente, de festa mais não. Eu gosto de festa em família, com meu marido, só. Não vou pra festa assim, com pessoa desconhecida, não gosto. Pode chamar de careta, quem gosta, parabéns pra você. Eu não gosto. Então quando eu vi isso, eu disse, nossa, ela morreu, 4 meses, já estão, nem aí iam. O jardim dela eu não vejo eles cuidando. A casa sim, né? Então, eu já falei, né, que eu tô julgando a forma de luta de uma pessoa, mas quando a pessoa visitava é outra história, mas quando a pessoa nunca viu, né, aí a gente já fica, né, meio assim. Então pronto. Essa árvore aqui é a nossa árvore, como se fosse uma árvore da vida, uma genealogia. E nós participamos de cada genealogia, né? De uma família. Nossos avós, tataravós, bisavós, netos, filhos, maridos, esposas, tio, primos. Então é uma árvore grande, né? Como essa aqui. E um dia vai se perdendo uma folha, um galho, ela vai envelhecendo, a vida vai passando. Eu só quero dizer uma coisa. Não tenho ganância da vida. Tenho uma ambição de querer o melhor, tá? Mas ganância não. Vamos aproveitar aqueles que estão conosco no tempo bom, no tempo ruim, em todos os momentos. Vamos aproveitar essas pessoas, nossos parentes, nossos familiares, nossa esposa, nosso marido, nossa mãe, nosso pai. Eu sei que às vezes não dá, né, gente? A correria da vida, né? Não vamos ser aqui hipócrita dizer que a gente tá todo momento ali. Não. Mas não só o momento físico que eu tô falando. Na sua mente, no seu coração, né? De valorizar as pessoas que nos valorizam, tá? E orem por elas. A oração também é um presente. Tá? É a melhor coisa que você faz para as pessoas que você ama. E se puder ajudar, ajuda, tá, gente? Então, obrigado por ter ouvido a minha história, a minha experiência. Não obrigada a concordar, mas você tem que respeitar a história de cada pessoa. A experiência, só você pode viver. Ninguém pode viver a sua experiência. É vivendo e aprendendo. Até mais, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.